Igreja Universal está completando 40 anos e desse tempo eu faço parte 34 anos. E a minha esposa, Giane, 36 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com 21 anos de idade e desde os meus 7 anos eu era viciado em bebida alcoólica e eu era muito perturbado. Foram 14 anos no vício, sofrimento, eu ouvia vultos, eu ouvia vozes, eu brigava com os meus pais, brigava com os meus irmãos, vivia uma vida totalmente destruída. A minha vida sentimental era destruída, eu não conseguia emprego, eu vivia desempregado e por 3 vezes eu pensei em cometer suicídio. Mas um dia na escola eu conheci a Giane, que hoje é minha esposa, e daí então ela me convidou para vir à igreja. Chegando na igreja, eu me identifiquei com a Igreja Universal, porque a Igreja Universal não era igual ou não é igual às outras igrejas. Eu logo vi que havia uma diferença. Eu vi o pastor falando com autoridade, tendo poder na palavra que ele falava, e aquela palavra me convenceu. Eu então continuei na igreja. Após 3 meses eu fui batizado nas águas e depois mais 4 meses eu fui batizado com o Espírito Santo. Daí nasceu em mim uma vontade muito grande de fazer a obra de Deus, de ganhar almas. Assim como eu fui abençoado, assim como a minha vida mudou, então eu queria também mudar a vida das pessoas. E logo eu fui levantado a obreiro. A Giane já era obreira há 2 anos e ela então foi me explicando o que era ser um obreiro, as dúvidas que eu tinha eu tirava com ela, enfim. E eu cheguei na igreja aos meus 14 anos, em 1981. E quem nos trouxe para a igreja foi a minha avó. Ela assistiu o Despertar da Fé e começou a gostar muito, se interessou. E vendo o nosso sofrimento, ela nos convidou para ir para a igreja com ela. E começamos a fazer as correntes. A minha vida era destruída, enfrentávamos problemas na família, meu pai era alcoólatra, então tudo girava em torno desse problema. A minha mãe sofria muito, tinha brigas, os problemas financeiros. E ele não conseguia se libertar, não conseguia sair, não tinha forças para sair do vício. E foi então que nós chegamos à igreja, na igreja dos Timbiras, naquela época. E fomos fazendo as correntes, as coisas foram melhorando, as coisas foram se encaixando. E quando eu cheguei na igreja, eu encontrei vida. Tínhamos procurado em vários lugares e não tínhamos achado. E quando eu cheguei na igreja, eu achei aquela vida que procurávamos. A partir dali, as coisas começaram a só melhorar. Aí a igreja abriu no Brás, aí fomos para lá. Eu fui uma das primeiras obreiras no Brás, com muito orgulho. E daí, nós passando o tempo, nós fomos levantados a pastor. Fomos trabalhar no sul do Brasil e logo depois de algum tempo trabalhando no sul, nós voltamos para São Paulo. Nessa época a gente já tinha um filho, tinha 2 filhos, né? Já estavam, os 2 já tinham nascido, os 2 filhos. E nós fomos então enviados para a Europa. Fomos trabalhar em Portugal, uma cidade lá de Portugal chamada Caldas da Rainha. E ficamos 9 meses em Portugal trabalhando e fomos designados para a África e fomos rumo à África do Sul. E lá na África do Sul, chegando, era a época que estava mudando a presidência da República e havia ali as pessoas apavoradas, pensando, vai estourar uma guerra, enfim. E nós fomos trabalhar, por não conhecer a língua, nós fomos trabalhar na parte portuguesa, até que aprendesse o inglês e daí então a gente pudesse fazer o trabalho na língua inglesa. Daí passaram-se alguns tempos e nós fomos então para o Soweto. Foi a minha primeira reunião em inglês, foi no Soweto, e nós então passamos a fazer o trabalho em outro idioma. Daí fomos designados para um outro país chamado Lesotho, onde o trabalho começou. Também falava-se o inglês, mas tinha a língua local, que era o Suto. E dali nós fomos
a dificuldade que nós tivemos foi a língua inglesa, foi o aprender a língua, que a gente não tinha nenhum conhecimento. Mas aprendemos, Deus abençoou, e logo depois mudamos novamente e fomos trabalhar na parte portuguesa, inicialmente em Moçambique e depois fomos para Angola na época da guerra. E na Angola a dificuldade, como eu disse, uma delas era a guerra, que estava há 35 anos já, a guerra já desenvolvendo no país, e tinha também o problema da doença. Eu, por exemplo, peguei malária 3 vezes, os meus filhos pegaram malária, a minha esposa ficou com malária durante 6 meses e foi uma malária resistente. Após a malária ter saído ou curado, não sei como se diz, né, que dizem que malária não cura, mas ela então, após a malária sair, ela teve o tifo, e porque era muito lixo ali no país. Então a nossa dificuldade maior na Angola foram as doenças. Já na África do Sul foi a língua inglesa. E de lá então nós, da Angola, nós fomos trabalhar na Namíbia e voltamos para o inglês. E de lá nós fomos trabalhar na Europa novamente, indo para a Inglaterra. E na Inglaterra eu fui trabalhar cuidando do sul de Londres. E de Londres nós fomos para a Bélgica, não é isso? E da Bélgica, então, nós voltamos ao Brasil e começamos a trabalhar aqui em estados diferentes. A Igreja Universal, nesses 40 anos, sofreu muitas perseguições, ainda sofre discriminações. Mas dessas perseguições que a igreja sofreu, nós participamos de muitas delas. Nesses 34 anos que eu faço parte, eu participei de todas as perseguições que a Igreja Universal teve. A minha esposa, nesses 36 anos, também participou dessas perseguições, enfim, e nós vencemos junto com a Igreja Universal. E hoje estamos aqui comemorando, celebrando os 40 anos da Igreja Universal e com certeza vai ter mais 40 e mais 40 até que Jesus volte. E a igreja vai estar desenvolvendo, vai estar crescendo, vai ser muito abençoada. E a Giane, ela foi a pessoa principal, a pessoa responsável a me trazer para a Igreja Universal. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendo, tudo que eu conheço hoje a respeito de vida espiritual, foi exatamente na Igreja Universal que eu aprendi. Eu aprendi a ser um bom marido, eu aprendi a ser um bom pai, aprendi a ser um bom filho e hoje minha vida está completa, minha vida está transformada. E toda essa experiência que nós passamos serviu para nos fortalecer. Essa fé consistente, essa fé viva que há dentro de nós até hoje, nos sustenta para continuar ajudando as pessoas, para continuar indo em frente. E eu agradeço muito a Igreja Universal. A Igreja Universal, para mim, é minha casa, minha família, eu me sinto à vontade. Conhecemos pessoas maravilhosas fora do Brasil. Para mim, trabalhar na África foi um presente que Deus nos deu, ajudar aquele povo maravilhoso na Europa. Onde passamos foi tudo uma experiência maravilhosa. E eu agradeço muito tudo que eu sou hoje, tudo que eu posso passar um pouquinho para as pessoas. Graças a Deus, o Espírito Santo através da Igreja Universal. Parabéns, Igreja Universal, parabéns às obreiras, aos membros, aos grupos, parabéns a todos. Eu quero também parabenizar a Igreja Universal e agradecer por tudo mesmo que eu aprendi. E ainda tenho muita coisa para aprender. Nós ainda temos muita coisa, não sabemos nada, mas tudo que sabemos até hoje foi a Igreja Universal que nos ensinou, que nos orientou. Parabéns, Igreja Universal, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.